Olá pessoal, amigos, amigas, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre como prevenir, como evitar que tragédias como essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul, no Vale do Rio Taquari e adjacências se repita, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o território brasileiro e também no mundo. Mas vamos focar no o que aconteceu. Há cerca de uma semana ou mais, estamos assistindo atônitos à contagem de mortos e de desabrigados. As chuvas torrenciais que assolam o território do Rio Grande do Sul há mais ou menos uma semana, 10 dias, consequência de uma confluência, digamos assim, uma associação de diversos fenômenos climáticos provocados por El Niño, é teoricamente o causador fora de controle. Alia-se a isso também o aquecimento global, mas não é só isso. Toda essa tragédia, como eu disse anteriormente, poderia ser evitada. Essa tragédia onde já se conta 41 mortos e 45 desaparecidos. Por enquanto, esperamos que pare por aí. Poderia ser evitada, e isso é fácil de se entender, basta sobrevoar o rio Taquari. Em fotos aéreas que eu tive acesso, vê-se nitidamente plantações e plantações nas duas margens do rio, muito próximas às margens do rio, inclusive, por extensões bastante grandes. E o que isso causa? Essas plantações, em primeiro lugar, não deveriam estar muito próximas do rio. E se estão, é porque, no mínimo, não se respeitou a mata ciliar, ou seja, a distância que deve ser preservada de mata nas duas margens do rio, em toda a sua extensão, para justamente evitar o assoreamento do rio. O que é o assoreamento? É o depósito contínuo ao longo do tempo de sedimentos. O que são esses sedimentos? É a terra, a areia, entulhos, árvores, folhas e tudo mais que as chuvas levam para o leito do rio durante anos e anos seguidos, décadas e décadas seguidas. E isso vai subindo o leito do rio, ou seja, o rio vai ficando mais raso e, consequentemente, toda vez que houver um temporal ou uma sucessão de temporais como está acontecendo agora, o rio sobe muito rápido e acaba inundando centenas de ou milhares de metros às suas margens, em ambos os lados, direito e esquerdo. E quando isso acontece, o rio vai ganhando força à medida que ele vai descendo o seu leito e vai arrastando tudo que encontra à sua frente. E eu vi também que em alguns trechos urbanos existem casas, ocupações regulares às margens do rio. Não tem como isso dar certo. É tragédia. Essas pessoas, lamentavelmente, mais cedo ou mais tarde, vão sofrer as consequências da natureza, da enchente. Então isso é muito triste. E agora o Lula está lá na reunião na Índia, participando da reunião do G20, que são os 20 países mais ricos do mundo, que juntos, incluindo o Brasil, obviamente, somam, salvo engano, 85% das riquezas do mundo. Mesmo assim, ele está lá pedindo dinheiro, bilhões de reais ou de dólares para os países mais ricos, para ajudar a combater
as tragédias e investir na proteção do meio ambiente. Neste momento, a melhor proteção do meio ambiente que poderia haver seria um combinado de ações governamentais, que historicamente também são omissas. Não só o governo federal, mas o estadual e os municipais. Eles deveriam fazer cumprir as leis centenárias até de respeito e preservação das matas ciliares às margens do rio em todo o território nacional. Por outro lado, pasmem, em alguns estados ou municípios da região norte e da região centro-oeste, o que acontece? Os prefeitos e governadores, ao invés de exigir o respeito da lei, incentivam o desmatamento, as queimadas, o que vai acabar, com o passar do tempo, acontecendo exatamente o que está acontecendo no Rio Taquari, o que já aconteceu repetidas vezes no Rio de Janeiro, em Pernambuco e outros estados, justamente por desrespeito, ganância dos produtores que margeiam o rio e que não respeitam os limites legais das matas ciliares e que plantam praticamente até a margem do rio, e toda vez que eles tombam a terra, preparam a terra para novo plantio, o que acontece? A terra fica solta e vem uma chuva e joga aquela terra para o leito do rio. E acaba isso causando prejuízo para o próprio agricultor, que com a ganância dele, ele não percebe que toda vez que a chuva lava a superfície da sua terra arada, ela leva uma camada importante de terra fértil, de terra produtiva, e vai expondo as camadas mais inferiores que são menos produtivas. Aí ele tem que continuamente investir muito, gastar muito dinheiro com correção do solo, com aplicação de adubo, calcário e tudo mais. Se a terra não fosse lavada, se houvesse curvas de nível, por exemplo, que tem algumas daquelas propriedades que nem curva de nível tem, que é uma prática milenar até, que a curva de nível justamente evita que a terra seja jogada, que a chuva lave a terra, a superfície, e jogue para as partes mais baixas, ou seja, para os rios, lagos, córregos e assim por diante. Mas enfim, esperamos que esta seja a última tragédia que assole o Rio Grande do Sul em toda a sua extensão, não só no Vale do Rio Taquari, mas em todos os vales dos rios importantes e até dos córregos daquele estado, e obviamente daqui do Paraná, de Santa Catarina e todos os demais estados brasileiros. Mas para que isso aconteça é preciso, como eu disse antes, uma combinação de coisas, que os governos usem até a força policial se for necessário, que os ministérios públicos sejam acionados para que se respeite a lei de proteção ambiental das matas ciliares, para que se oriente os agricultores a fazer o manejo correto da terra, curva de nível quando for necessário, e também que os governos invistam, prefeituras e o Estado, e até a União invista maciçamente no desassoreamento dos rios. Eu me lembro quando eu era criança e morava em Londrina, tinha 7, 8 anos, eu já via os córregos estreitos de 1 metro, 1,5 metro de largura no máximo, sendo dragados, ou seja, a prefeitura naquela época, a prefeitura de Londrina, aí, nos anos 60, nos anos 70, já estava fazendo o desassoreamento de córregos que não representam, teoricamente, muita ameaça. Imagine um rio da magnitude do rio Taquari, no Rio Grande do Sul, ou do rio Paranapanema, que separa o Paraná de São Paulo, ou do rio Tietê, ou do rio Piquiri, do rio Paraná, aqui, que separa o Brasil do Paraguai e outros países, ou do rio Tibagi, que margeiam Londrina,
que são rios largos, que alguns trechos têm 100 ou mais metros de largura. Então esses rios, quanto mais largos, maior a extensão de mata ciliar às suas margens. E é o caso do rio Taquari, no Rio Grande do Sul. Só que pelas fotos ali vê-se aonde tem um filete, digamos assim, pela imagem, um filete de mata ciliar margeando o rio, e tem trechos que nem isso tem. E é muito triste que isso aconteça. Toda essa tragédia teria sido evitada, que custou aí 41 mortes e mais 45 desaparecidos, e milhares, milhões, talvez até bilhões de reais de prejuízo, que precisam ser reinvestidos. Tudo isso poderia ser evitado se fizessem a coisa certa desde o princípio, porque isso é de conhecimento público, imagino eu. Ou será que eu estou reinventando a roda aqui com essas informações? Acredito que não. Isso é de conhecimento público. Então, por que que acontece isso? É descaso, é irresponsabilidade, vale dizer que é até crime por parte das autoridades desses estados, sobretudo agora do Rio Grande do Sul, que ao longo das décadas dos sucessivos governos não tomou as providências necessárias para prevenir esse tipo de tragédia. Mas ainda dá tempo. Se agirem rápido aí nos próximos 12 meses, muito provavelmente isso nunca mais vai acontecer. Tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte e saúde, um grande abraço e tchau. Até mais.